O dia de hoje, sessão número um, começa agora oficialmente ali a aula do projeto FS2, são 28 dias para a transformação total, e a gente vai entender bastante sobre o que é isso e a importância desse negócio, tá? Hoje, a gente vai falar sobre início de trabalho, né? Então, no início de trabalho, a gente tem duas reuniões que acontecem. Uma reunião é chamada de reunião de kickoff, e é uma reunião que ela é focada no público interno, no cliente interno, ou seja, na sua equipe. Todos os projetos que nós fazemos aqui na fábrica de software, ele tem um processinho, vamos imaginar na vida real, como é que se chega nessa primeira etapa aqui. Então, a gente vai passar por um projeto do início até o final. Lá no final, aquele vermelhinho lá do fim, a gente vai estar pronto para iniciar uma fábrica de software. Ela estando iniciada, o que você tem? Você tem lá um produto para oferecer para a sociedade. E aí você provavelmente vai ter um processo de vendas, alguém que vai trabalhar lá na área comercial e vai fechar esse contrato para você. E aí vai trazer lá, olha, trouxe o nosso primeiro cliente. Esse nosso primeiro cliente, ele vai estar ali, vai trazer ali um pedido, um contrato, alguma coisa para você. Você recebeu aquilo ali e já está faturado, já está pago, já está a parte jurídica, financeira, já passou. Chegou na tua mão ali o escopo, né? A primeira, olha, o que foi vendido foi isso aqui, o cliente comprou esse projeto aqui e nós temos que entregar esse projeto. Então, a primeira coisa que vem para a gente é justamente aquele escopo. E a primeira etapa, quando você recebe, sendo um gerente de projetos da área de TI, na área de software, é você juntar a sua equipe e dar o pontapé inicial. Kickoff é um termo usado para o pontapé inicial. Então, quando a gente vai desenvolver um software, você tem que chamar a tua equipe, e aí tem gente de tudo quanto é tipo, né? Tem designers, tem o pessoal do servidor, tem o pessoal do back-end, tem o do front-end, tem o gerador de projetos ali, o gestor de projetos. E aí você tem toda a equipe na mesma sala, e geralmente o comercial vai contar a história para aquela equipe do que ele está trazendo para a equipe digerir. Então, é uma reunião interna com a equipe que você tem que fazer sempre que começar um projeto. Senão, você acaba perdendo o controle em cima desse elemento. A segunda reunião, que é o briefing, aí já é uma reunião que é feita com o cliente, né? Que é depois que foi feito o kickoff, a gente faz uma reunião com o cliente para poder levantar algumas informações. E aí, hoje, o que a gente vai fazer aqui é entender bastante como é feito um kickoff, quais são os elementos importantes dentro de um kickoff, e entender bastante como é feito um briefing e quais são os elementos que você tem que levar em consideração quando você estiver fazendo o briefing. Esse é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Ah, eu já emendei da música na minha fala, fiz uma introdução muito simples. Eu queria dar parabéns para vocês de verdade. Qual é o meu objetivo agora, logo no começo, né? Primeiro, explicar a dinâmica. O que vai acontecer? Esse material ele está sendo gravado, né? Então, qual é a minha expectativa com esse trabalho de hoje? A minha expectativa com esse trabalho de hoje é que a gente tenha um produto bem legal para depois vocês poderem consumir no aplicativo. E aí, se de repente ficar com dúvida de alguma coisa que eu falei e tiver ou tiver com saudade de mim, é só entrar lá e dar play e assistir novamente. Agora, eu vou falar para vocês a respeito mais detalhadamente, né, mais aprofundando mais a respeito do Full Stack 2.0. E eu quero, nessa primeira etapa, que é o kickoff, como eu havia já explicado, o kickoff é uma reunião em que a gente faz com a nossa equipe quando chega o projeto. A partir desse momento, o que eu quero que vocês se sintam como se vocês fossem da minha equipe. Eu vou fazer a reunião aqui explicando para vocês como esse projeto vai funcionar. E para mim, vocês hoje são a minha equipe. Eu vou explicar para vocês. Então, vocês vão ser orientados como se fossem a minha equipe e também vão entender como é que faz essa orientação. E esse material vai ficar disponível para você poder usar também, sempre que puder. Explicando como é formada a minha equipe, né? Você tem na equipe, você tem diversos profissionais, e agora eu vou dar uma estreitada relacionada ao Full Stack 2.0.
Primeiro personagem é o front-end. Eu sempre disse e eu assino embaixo, sempre falo que, na minha opinião, é por aqui que você começa, é por aqui que você entra no jogo. Então, o front-end ele pode ter ali habilidades mais voltadas para a parte gráfica e algum nível de programação que é relacionado ao que as pessoas conseguem enxergar. E eu sempre dou a sugestão da pessoa começar pelo front-end, porque você consegue levantar uma grana, você consegue fazer um dinheiro, porque você consegue fazer um site 100% estático que já seja possível iniciar um projeto, já seja possível você fazer renda, você vender esse projeto, né? Ele é estático, ele é uma coisa mais como se fosse ali um catálogo, mas ele já é algo que tem um valor agregado que você pode vender e fazer dinheiro com isso. Então, eu imagino, eu indico para todo mundo que me pergunta, o início de tudo é o front-end. O front-end, ele tem uma sequência, né? Essa sequência nem sempre ela acontece até por vocação, e nós vamos falar sobre isso até o final do dia. O próximo profissional é chamado profissional back-end. O back-end já é um profissional que trabalha mais com tecnologias mais de baixo nível, tá? E quando a gente fala alto nível e baixo nível, a gente não está falando de qualidade de tecnologia. A gente está falando de mais próximo do usuário ou mais longe do usuário. O alto nível, que é o front-end, está bem colado no usuário. O usuário interage com a sua ferramenta. Baixo nível já fica ali dando um suporte de backstage, né, para essa área do front-end. Existem profissionais que são extremamente habilidosos no front-end e não querem fazer outra coisa. Eles gostam disso, eles gostam de fazer interface de telas, eles gostam de fazer interface de jogos, eles gostam de fazer interface de sites, eles gostam dessa parte visual e eles não querem abrir mão de trabalhar nisso. E não tem nenhum problema, é uma profissão. O front-end é uma profissão, você não precisa imaginar que é passo um, passo dois. Você pode se aprofundar no serviço do front-end e ficar somente trabalhando como front-end pro resto da sua vida. Não tem nenhum problema, porque é uma profissão. A mesma coisa acontece no back-end. O back-end também não é necessariamente um profissional, uma sequência do front-end. Às vezes ele não tem nem a vocação para o front-end. Ele é aquele cara que não faz um ó com copo, ele não sabe desenhar, não gosta, a letra dele é feia. Mas ele é inteligente, ele gosta da lógica, ele é mais ali na parte de matemática do que a parte criativa. Ele tem um outro lado do cérebro mais avançado. Ele gosta mais da parte lógica. Então, o back-end trabalha com essa parte muito mais técnica. Alguns profissionais conseguem trabalhar as duas áreas ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, nasce ali o chamado full stack, que é o cara que ele sabe lidar com front-end, ele sabe lidar com back-end. Normalmente, ele opera ali no meio. Ele não é um cara que se especializa no front-end e também não é um cara que se especializa no back-end, mas ele trabalha na intersecção. Então, ele consegue ser completo, ele é capaz de pegar uma aplicação do zero e fazer sozinho. Talvez não fique tão elegante quanto um front-end 100% especializado. Talvez também não fique tão elegante quanto um back-end 100%, tão elegante não, tão inteligente em algoritmo quanto um back-end totalmente especializado. Mas ele tem o poder de fazer tudo. Eu imagino que todo back-end tem que saber um pouquinho de front para poder entregar o mínimo possível, e todo front-end, sabendo um pouquinho de back, consegue fazer coisas incríveis. O full stack é aquele cara que se concentra nessa intersecção, ele consegue fazer as duas coisas. Até aí eu já repeti isso em diversos outros momentos que a gente se encontrou. E agora eu vou falar sobre esse 2.0, que é uma característica que eu atribuí aos profissionais que passaram comigo, já foram dezenas para centenas de profissionais que trabalharam comigo, fora os milhares de alunos, onde eu percebo que existe uma diferença entre os profissionais que entram e trabalham comigo no front e no back e aqueles que eu chamo de 2.0, que é uma versão 2, uma versão mais potencializada, uma versão mais inteligente em cima disso. Uma versão acima, né, que é aquela que eu falo que é o profissional mais cobiçado do mundo, o 2.0. Porque o full stack comum, ele é comum, você vai encontrar bastante no mercado. Mas o 2.0 não, o 2.0 é você, quando você encontra, dificilmente você vai ver um cara desse passando apuros. O que difere? Difere que a segunda versão, além de dominar o front e o back, ele recebe duas outras habilidades. A primeira habilidade que ele recebe é saber lidar com a equipe, e esse momento que a gente está agora aqui fazendo um kickoff, ele é a primeira habilidade do Full Stack 2.0 é saber lidar com a equipe. E a primeira coisa que você faz com a equipe é um kickoff. Ou seja, na hora que chega o pessoal, você fala assim, olha, vou te explicar onde você senta,
onde é o banheiro, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, está aqui quais são as suas obrigações no seu projeto, está aqui quais são as minhas expectativas em relação a você, qual é a sua participação. Então, introduzir a sua equipe dentro daquele projeto é uma habilidade que, geralmente, quando você entra para o full stack, por exemplo, ele pode ser ali um júnior, depois ele... O que é o júnior? O júnior é aquele cara que está aprendendo ainda, né? Precisa de ajuda para poder produzir a sua tarefa. Depois ele passa para um pleno, geralmente ali 1 ano e meio, 2 anos, depende muito da curva de aprendizagem de cada um, é singular, cada um tem a sua. E aí você vai passar por um pleno depois de um certo tempo. O que é o pleno? O pleno é aquele cara que consegue produzir sozinho sem precisar de ajuda. Mas ele não precisa de ajuda, mas ele também não ajuda. Ele senta e faz. O pleno é aquele profissional que geralmente pede para trabalhar home office. Por quê? Porque ele já não precisa mais de orientação e ele não quer o contato com ninguém, ele quer ficar sozinho ali na liberdade geográfica, trabalhando de onde ele estiver. Mas o 2.0, ele é o sênior, ele é aquele cara que ele já distribui, ele transborda conhecimento ou para plenos que estão perto dele, ou para júniores que acabaram de chegar. E ele acaba controlando a equipe. Então, ele é um líder no processo do full stack. E isso é muito valioso. Esse cara que chega nesse nível de transbordar, porque tem muita gente que aprende bastante, mas não quer transbordar, quer ficar, botar o capuz, botar o fone de ouvido e não quer falar com ninguém. Então, é uma característica mais da carreira Y, vai virar especialista, mas ele não vai ter ali a carreira W. E aí é bom vocês estudarem sobre isso depois, né, dar uma lida sobre, para quem gosta do mundo CLT. Existe a carreira Y, existe a carreira W, né? Então a carreira W é uma carreira onde o técnico ele fica serpenteando o mundo da gestão, mas ele volta para a técnica, ele serpenteia, ele vai e volta, e ele é brilhante. Uma delas é essa gestão de pessoas, saber lidar com a sua equipe, com seus juniores, com os seus profissionais plenos e também com os profissionais do nível sênior, que seriam ali os colegas mais avançados. Bom, você já deve imaginar qual seria a outra habilidade, que é a habilidade de saber lidar com o cliente. Então, quando ele aprende a lidar com o cliente, ele sai daquela caixa fechada que é o laboratório, que é a fábrica, ele começa a olhar o cliente como eu até uso esse termo, as pessoas às vezes me criticam por conta disso, mas assim, ele olha o cliente como se o cliente fosse um paciente, como se o cliente fosse alguém que precisa de um tratamento. Então ele vai lá, ele enxerga as dores do cliente e ele desenvolve soluções que de fato resolvem os problemas do cliente. Gente, quando o cara tem o conhecimento do front, o conhecimento do back, ele sabe controlar uma equipe e ele sabe atender bem o cliente, esse cara é o que eu chamo de FS2. Esse cara FS2, esse aqui é um projeto FS2. Esse cara que é o FS2, ele é peça rara no mercado. E quando eu falo que ele é muito bem pago, e é porque de fato ele vira um líder, ele pode ajudar, ele pode virar sócio da empresa, ele pode acabar empreendendo e criando uma própria fábrica de software. Ele é muito especial. Existem profissionais na equipe que são mais especializados só em atender o cliente. Existem profissionais da equipe que são especializados em lidar com a própria equipe. Existem os front-ends, existem os back-enders. Existem pessoas que ficam interagindo ali no universo, mas quando a pessoa domina essas 4 competências, esse é o que eu chamo de FS2, tá bom? Então, é esse tipo de coisa que eu quero passar para vocês. Quem já fez o curso comigo, vocês todos fizeram o curso comigo de front-end, e nesse momento a gente vai aprender a lidar com a equipe e aprender a lidar com o cliente, e depois vocês vão fazer o back-end, e aí vocês vão estar prontos, pelo menos como júniors, para poder seguir nesse processo que a gente vai seguir. E aí eu estou mostrando qual é o caminho, assim, né? Por exemplo, um CEO FS2, né, que é onde eu gosto de estar, quanto maior o número de FS2 tiver na equipe, mais forte é o seu exército. Então, quanto mais, fica mais potente, né? E a gente, quando junta isso aí como se fossem... Ah, ainda tem profissionais que saem da minha equipe, vão montar uma outra empresa e se transformam em aliados, isso não tem nenhum problema. A grande jogada é que a gente aqui no Brasil, a gente precisa, de fato, de um conjunto grande de FS2, porque é assim que a gente vai consertar esse colapso que eu venho falando. É através desse conjunto, tá bom? Seja para empreender, seja para programar, mas é onde eu acho que todo mundo tem que mirar, né? Que é estar naquele ponto com todas aquelas competências.
Eu comecei esse projeto com o segredo Full Stack, né? Que é o segredo também. Eu estou batizando tudo de FS2, né? Então, o segredo FS2 é um projeto onde eu explico os primeiros passos, né? Por onde começa, para todo mundo perder o medo mesmo ali. Como eu falei para vocês e tenho falado constantemente, de fato o Brasil precisa de uma geração de programadores, porque o que que aconteceu com o nosso país e o que vai acontecer, é uma previsão aqui que eu estou dando para vocês, e vocês vão perceber isso acontecendo. As tecnologias que não são daqui, elas estão ficando muito high-end, ou seja, estão ficando muito fácil de usar. E isso está desmotivando os nossos jovens a aprenderem a produzir as coisas no formato vanilla, né, que é naquela formato puro, básico, para dominar a tecnologia. E está fazendo com que a indústria nacional não dê tanto valor mais para esse tipo de profissional. E aí está gerando uma bomba relógio, porque ao mesmo tempo que eu não tenho os profissionais se interessando por essa profissão, porque o mercado está preferindo usar coisas prontas, vai chegar uma hora em que vai colapsar, porque aí não vai ter mais quem atenda todo mundo. E aí vai começar a virar, por exemplo, ó, eu tenho profissionais que trabalham do Brasil para os Estados Unidos. E esse fenômeno que eu estou falando para vocês não está acontecendo só aqui no Brasil, está acontecendo em todos os países. Então você encontra na Europa, eu tenho, por exemplo, amigos em Portugal que trabalham junto com os brasileiros daqui. Tenho funcionários que foram embora e trabalham para o Vale do Silício. Então, o que vai acontecer? Os países desenvolvidos vão começar a recrutar os nossos melhores profissionais e a gente vai chegar numa hora que a gente vai colapsar. E quando vier a cultura da plataforma, que é o que eu tenho falado muito para vocês sobre isso, a gente vai falar sobre isso, não vai ter programador para todo mundo. Então, é o movimento que eu estou criando para poder preparar o máximo possível desses profissionais, porque essa página vai virar. Senão a gente vai voltar a trocar ouro por banana. E esse é um risco que a gente está vivendo o tempo todo, e eu falo sobre isso justamente nesse segredo Full Stack. O segredo Full Stack, ele se baseia em três pilares, né? O primeiro pilar são os princípios, e esses princípios eu falo no Mente FS2. Hoje você encontra os vídeos do Mente FS2 dentro do próprio curso, no aplicativo do front-end. Eu também vou separar isso em um curso. E você também encontra isso numa playlist do YouTube, no canal da Tecnoponta. Você vai lá na playlist, você consegue acessar o Mente FS2 e tem tudo, tem uma série de episódios lá sobre isso. O que é o Mente FS2? O Mente FS2 é um programa onde eu falo tudo que o programador tem que saber quando ele não está programando. Então, eu falo sobre carreira, falo sobre estratégias, falo sobre táticas, falo sobre os desafios, as conquistas, eu falo sobre essas coisas que é para focado no profissional que está ali, mas que ele não, na hora que ele não está programando. Quando ele vai programar, ele vai ter que lembrar do curso do front, o curso do back, o curso de modelagem, Canva, os cursos técnicos, né? Mas quando ele não está programando, ele tem que ter alguns princípios para começar. E esses princípios eu falo no Mente FS2, tá bom? Ele está lá disponível e também é gratuito. Depois eu tenho ali a carreira FS2, que aí a carreira FS2 é por onde vocês começaram ali de forma impulsionada. Vocês foram lá e compraram treinamento do front-end, existem outros treinamentos que eu vou indicar para vocês, é natural que eu traga também para vocês, porque produtos que sejam também não gratuitos, porque eu trabalho aqui numa escola, né, gente? E a gente tem que fazer essa escola funcionar também. Então, para poder trazer profissionais e trazer conteúdo, tanto gratuito, eu preciso também que economicamente a escola funcione. Então, existem muitos treinamentos que são treinamentos que são pagos, mas todos eles geram renda, ou seja, todos eles você aprende e logo depois você já consegue fazer alguma coisa e ganhar dinheiro com isso. E esses treinamentos, eles estão dentro da carreira, tá bom? E vocês já fizeram lá o treinamento de front-end para poder estar aqui comigo hoje. E o terceiro pilar é o processo. E aí, agora, primeiro momento que eu vou explicar para vocês um truque. Quando vocês forem pesquisar sobre processos, sobre gestão de processos, tem até lá na mentoria do Mente FS2, ele tem uma característica diferente de projeto. Projeto é uma coisa, processo é uma outra coisa. Então, por que eu chamo de projeto FS2 o processo?
FS2. Por que que eu faço isso? Porque é o seguinte, qual é a característica de um processo? O processo é quando você já tem um método em que você pode repetir quantas vezes você quiser. Ele pode ser startado por um evento específico, que é uma venda, ou ele pode ser startado por uma rotina, por exemplo, o processo de backup, sempre, toda quinta-feira tem que ser feito. Um processo de folha de pagamento, sempre é feito no mesmo dia do mês, então ninguém precisa startar, né? Ele tem uma data que starta, ele tem um gatilho, e ele é sempre repetido, você sempre faz da mesma forma, e você normatiza aquilo, você cria aquilo no um passo um, passo dois, passo três, que sempre vai se repetir, você vai garantir a qualidade naquele processo. Já o projeto não. O projeto ele tem início, meio e fim e ele nunca se repete. Ele acontece uma única vez. Ele é desbravador, ele é inovador. O projeto tem uma característica única. Se você tiver que montar uma unidade, montar uma fábrica de software, isso é um projeto. Mas ele não é um processo, a menos que você seja um profissional de montagem de fábrica de software, ele só faça isso. Mas geralmente na nossa vida a gente faz poucos projetos. São projetos que são muito importantes, eles têm a missão de alavancar alguma coisa. E existem técnicas para gestão de projeto, que são regidas por exemplo, um instituto chamado PMI, e aí tem vários passos do projeto que você tem que seguir para poder fazer ele de acordo com a norma. Já o processo não, o processo ele já tem ali uma outra norma, que é o BPMN, que você lida com ele também. E existe uma rotina de manutenção depois desse elemento, que é utilizado como uma técnica chamada Scrum. Então, eu já passei para vocês ali ó, 3 técnicas que vocês podem depois pesquisar. Uma é o PMI, né, o PMP, do PMPBOK, o livro de gestão de projetos, baseado no PMI, no Instituto. A outra é o BPM, que aí tem a notação, que é BPMN, né, que é Business Manager Notation, onde você vai falar sobre gestão de processos. E a outra, que é a gestão do dia a dia de uma fábrica de software, que é chamada Scrum. Então, de cara, seriam ali 3 treinamentos que você pode fazer aqui na Tecnoponto ou em outro lugar, existem treinamentos dessas 3 áreas, mas vocês podem estudar para fazer a gestão dessa parte. Agora, onde está o truque? Aqui eu falei da parte teórica, eu falei da parte conceitual, eu falei da parte acadêmica, mas onde está o truque desse negócio? O truque está que você tem que desenvolver um processo. Na verdade, eu estou dando para vocês um processo, que é aquele processo que vai ser entregue para vocês inteiro aqui, começando com o kickoff, que nós estamos falando já é uma etapa do processo. Só que é elegante você tratar isso como um projeto, porque para o cliente é uma vez só. O cliente precisa ser encantado como se aquilo fosse a construção de um prédio para ele. Então, para ele, tem que ter os documentos, precisam ser documentos de projeto, porque para ele aquilo é encantador, é uma vez só. Ele não vai fazer duas, ele vai fazer 2, 3 sites na vida, não é sempre que ele vai fazer. Então, para ele, tem que parecer que é um projeto. Mas para você que vai fazer dezenas, centenas, como eu já fiz milhares de sites, eu tenho que tratar como um processo. E o truque está aí, em saber que é a mesma coisa para ele tem uma característica, ou seja, para o teu cliente é um projeto e para a tua equipe é um processo. E aí você depois pode se especializar nessas 2 áreas, estudar sobre essas coisas. E tendo disponibilidade, eu trago para vocês treinamento disso. Mas você vai imaginar o seguinte, ó, para a minha equipe isto é um processo, para o meu cliente isso é um projeto. E é a mesma coisa, só que você vai tratar de forma diferente. Quando você vai implantar um projeto, por exemplo, eu estou chamando de projeto aqui o meu processo, porque vocês nunca viram. Então, para vocês que vão implantar isso na empresa ou na vida de vocês, isso é um projeto, porque vai rolar uma vez só e depois vocês não vão implantar novamente, já vai estar implantado. E aí vocês vão começar a rodar o processo. Então, mesmo a implantação de um processo também é um projeto. Então, na primeira rodada, tem a característica de projeto. Então, vocês vão sempre estar ali olhando das 2 formas. Quando for falar com o cliente, trata como um projeto. Quando for falar com a equipe, rigoroso, como se fosse um processo. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Não sei se chegar, não sei o quanto vocês me seguem aí no Instagram. E eu participei de um podcast e gravei. E depois do podcast, um podcast de 2 horas, eu gravei esse vídeo aqui. E aí eu peguei, editei esse vídeo e eu queria que vocês assistissem esse vídeo para poder a gente falar sobre isso. Esse vídeo teve uma certa repercussão. É um vídeo curto. Porque o Brasil vai colapsar na mão de obra do TI.
O Brasil forma 56 mil profissionais de TI por ano. Mas a nossa economia necessita de 152 mil profissionais por ano. Em 2025 a gente vai ter 750 mil vagas não preenchidas. Então, ao mesmo tempo que o pessoal está aqui discutindo que o ChatGPT vai tirar o emprego, eu tenho 750 mil vagas com valores altos de salário. E as pessoas não estão indo lá para preencher essas vagas. Por isso que eu comprei a Tecnoponta e eu tenho a missão de voltar a capacitar essas pessoas. Esse vídeo, ele teve uma repercussão absurda. Olha os números que ele alcançou. Primeiro, essa medição foi feita no dia 4/9, tá? 2 dias atrás. Ele teve 6,4 milhões de views, na verdade já está com 6,5, porque todo dia tem alguém falando sobre esse vídeo, todo dia tem alguém assistindo e curtindo esse vídeo. 6,5 milhões de pessoas já viram esse vídeo. 179 mil pessoas curtiram esse vídeo e entenderam a minha mensagem em relação à emergência que nós estamos passando no Brasil. 238 mil pessoas compartilharam esse vídeo. Foi o primeiro vídeo da minha vida em que teve mais compartilhamento do que like. É um fenômeno que não é comum. Ou seja, as pessoas mandaram para muitas pessoas, gostaram uma vez e mandaram para várias, né? Então foram 238 mil share, né? 1.000 compartilhamentos e 4,5 mil comentários. Ou seja, muita gente metendo pau. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas também que ficaram ali falando, de onde vem essas informações? Isso aí não bate, não tem não sei o quê. Por quê? Porque está preso numa bolha e não está enxergando o que está acontecendo. Está percebendo, está chegando o ChatGPT, está chegando a ferramenta já é tudo automática, então ninguém mais vai precisar fazer. Não, é o contrário. Cadê a nossa ferramenta? Cadê a ferramenta nossa do Brasil de inteligência artificial? Cadê a nossa? Onde estão as nossas ferramentas? E as pessoas têm que perceber que o país tem que reagir, a gente tem que reagir, senão a gente vai ficar ali trocando ouro por banana, pode acreditar. Como eu tive as pessoas perguntando a respeito disso aqui, eu trouxe a fonte desses números que eu passei, tá? Para vocês mesmos, quando forem falar sobre isso, saberem quais são as fontes, tá? Dessas informações. Ó, primeira fonte é o seguinte, foi a Brascom numa reportagem do G1, que colocou lá que 53 mil pessoas são formadas de cunho tecnológico, mas a gente precisa de 159 mil. Eu dei uma variada nesse número quando eu fui falar, porque eu estava num podcast de 2 horas e pouco, eu não me lembrava exatamente o 3 e o 9, mas eu falei 50 e alguma coisa, 150 e alguma coisa, errei ali, mas era porque estava ao vivo, né? Então eu não tinha essas informações na mão. Mas isso é uma informação que veio ali da Brascom, não foi o Emerson que inventou esse número. O outro número que eu coloquei de 750, na verdade, o número é 797. Quem falou isso aqui foi o presidente da Dell, Luiz Gonçalves, líder da Dell na América Latina. Ele falou isso numa entrevista, numa resposta que ele deu para a Forbes, que são 797 mil o déficit de profissionais que vai ter ali até 2025. Daqui a 2 anos a gente vai estar com esse número. Aí você vai ver aqui, por exemplo, a Forbes, ela coloca, por exemplo, assim, ó, ela indica para empreendedores o seguinte, ó, encontre, empregue e retenha talentos. Se você não tiver essa ação de você... Eu, por exemplo, aqui estou formando os talentos. Então, eu formo, faço meu funilzão lá. Tem o Thiago aqui, por exemplo, que faz parte desse processo. Eu pego lá, formo, faço meu funil, formo 50, 60 e vou funilando e vou pegando ali os meus talentos para poder compor a minha equipe. Mas isso aqui é desesperador para quem tem uma empresa que vive disso, e vai ser assim para todo mundo, é desesperador, porque você tem que encontrar as pessoas, tem que reter as pessoas, tem que encontrar as pessoas certas. Quais são as pessoas certas? Aquelas que sabem não só a tecnologia, mas sabem lidar com a equipe e sabem lidar também com o cliente. Olha, dá uma olhada aqui nesses números, ó. Jornal da USP, falta de profissionais de TI tende a aumentar, diz especialista. Exame.com, falta de profissionais chega a 70 mil o déficit anual. Eu falei de 50 mil, aqui está falando de 70 mil o déficit anual. Haverá colapso nas áreas de TI, aqui é o canal Tech. Brascom novamente, falta de profissional de TI vai também afetar o setor público e vai parar tudo. Você pode tentar
Detran está parando, Caixa Econômica, o sistema fica fora do ar, os bancos estão fora do ar, começam a perceber o fenômeno que eu estou falando, vai começar a parar um monte de coisa. Não se assustem com isso, porque a gente vai começar a conviver com uma série de pausa em serviços de tecnologia daqui para frente. Esse colapso está vindo, ele vai surgir. Então é por isso que eu estou fazendo praticamente evangelizando aqui, né? Estou pegando e estou passando o treinamento gratuito, estou fazendo o máximo possível, o máximo que eu posso. Eu tenho palestra semana que vem, tenho congresso para ir, vou fazer uma série de programas e podcasts, porque eu realmente percebi, sou dono de uma fábrica de software, eu percebi na pele as dificuldades e conversando com muitos outros amigos que também têm fábrica, é comum, e eu vejo isso todo dia acontecendo. Então vocês vão perceber depois que vai começar a parar um monte de sistema e vai começar a valorizar muito a mão de obra desses profissionais. Esses não são números meus, eu trouxe para cá justamente para poder dar base para vocês responderem se alguém perguntar e também para poder ficar registrado e usar essas informações nos meus próximos vídeos, tá bom? Esse vídeo, eu vou falar para vocês sobre ele. Ele é um pouco mais longo, tem aqui alguma coisa em torno de 8 para 9 minutos, mas é muito importante e depois eu vou comentar sobre esse profissional especificamente, tá bom? Mas quando eu consegui fazer a lâmpada acender no Arduino, que eu falei, cara, eu consegui falar com a máquina e fazer ela tomar fazer uma ação, né, física ali, né? Sair do digital pro físico. Aí eu falei, eu gosto desse negócio. Meu nome é Igor, como eu já fui apresentado, eu tenho 26 anos recém-completos na semana passada. Trabalho envolvido com tecnologia desde os meus 17 anos, mas assim, como desenvolvedor desde os 18 para 19. Comecei aqui no Backside. Hoje eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho numa empresa do Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, já fazem 2 anos. E já trabalhava para outras empresas lá também. E, como fui apresentado, eu sou o famoso nômade digital. Eu não tenho endereço fixo. Eu me casei em setembro do ano passado. E 2 dias depois do meu casamento, eu fui para o aeroporto com a minha esposa e a gente foi ganhar o mundo. E de lá para cá foram 6 meses e 25 países visitados. O meu dia 1 como desenvolvedor foi 3 de janeiro de 2016. E aí de lá para cá que eu comecei a trabalhar com isso. E aí nunca mais parei. No começo eu não lembro qual projeto eu pegava. Eu geralmente trabalhava com aqueles bugs que eram mais simples, assim, que a galera falava, cara, não vou, se eu for matar isso aí, eu vou só perder tempo parando o que eu tô fazendo agora. Pra ir matar isso, eu vou levar mais tempo do que essa tarefa realmente precisa, então vai você que você estuda. Você ficou fazendo manutenção do legado. Fiquei fazendo manutenção do legado durante um tempo. E aí quando começaram a surgir os aplicativos, naquela época PhoneGap, sim. Cordova, Apache, aí eu comecei a fazer web service, que aí eu foquei ali back-end praticamente 100%. Você acabou ficando como back-end para São José inteiro, né? Para São José inteiro. E aí eu fiquei trabalhando como back-end e quando sobrava tempo eu resolvia alguma coisa no front, né? Ou, no caso, no nosso desenvolvimento web. Mas eu fiquei ali do back-end fazendo com PHP os web services durante um bom tempo. E aí todos os projetos que vieram passavam por mim. Todos os aplicativos você acabou tomando conta disso, né? Todos. E aí eu fiquei mais focado no web e em gerenciar a galera que ainda tinha na minha época. Sim. Quando eu falo do FS2, eu falo sobre essa coisa. Por exemplo, se você continuasse sendo o programador back-end, fazia bem, estava tudo certo. Mas aí quando vem o front, você se transforma no full stack. Sim. Aí você agora fala assim, agora eu consigo pegar do início ao final. Mas você se transformou no FS2, no 2.0, quando você assumiu a unidade. Sim. Na verdade, quando eu assumi o comando aqui, depois que eu assumi a unidade. Porque aí você começa a pensar no negócio. Não é mais só o desenvolvimento front-end e back-end. Recebe, executa, pensa, né? É essa parte que a gente chama aqui de FS2, que é quando a pessoa dá um passo para fora do processo de desenvolvimento. Sim. E começa a olhar para o cliente, para o problema, ver o que está acontecendo. E aí ali começa a raciocinar onde vai ser útil. Janeiro de 2021. Que foi quando eu comecei a trabalhar com a empresa do Vale do Silício. Aí de 2021 até hoje eu nunca mais parei de trabalhar para os Estados Unidos.
Quando eu aceitei, que eu falei, é essa, e assinei, eu tinha 3 na mão. Então, as 3 do Vale do Silício, as 3 de empresas boas, as 3 para ganhar em dólar, as 3... Mas eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada a turismo e tecnologia e unir as minhas 2 paixões, assim, que eu gosto. Isso é na Grécia, esse foi o nossa primeira parada. Na verdade, essa foto já é na nossa 3ª parada, mas no primeiro país. Porque na Grécia nós fomos para Santorini, Mykonos e Atenas, que é aí a Acrópole. E é você tropeçar na história, como esse termo eu conheço de você, né? Você falava da Itália para mim. Então é você tropeçar na história. E essa aí é exatamente a nossa primeira parada. Saímos da Chácara Bela Vista e fomos para Campos, dormimos e depois dormimos 2 noites e fomos para aí, que é Santorini. Isso foi a nossa primeira cidade que a gente foi de todo o mochilão, que é na Grécia, uma das ilhas gregas. Essa aí claramente. Onde é essa foto, Igor? É no Egito. Essa foto foi no Egito também, nessa viagem. Foi no meinho da viagem. Isso foi a nossa primeira... Foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando como nômade digital. Isso é na Bulgária. Chama Sófia ou Sofia. É a capital da Bulgária. E essa igreja de Alexander, capela de Alexander, na verdade, que é a única capela que tem o domo dourado. Se você olhar lá em cima e as 2 aqui. Ela é muito importante para Sófia. Para Sofia, no caso, e foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando. Então foi o test drive, assim. Eu trabalhei um dia em Atenas, quando acabaram minhas férias da lua de mel, eu trabalhei um dia em Atenas, e aí depois a gente foi para Bulgária, e aí foi quando eu comecei a trabalhar como nômade digital. Então tem uma importância muito grande para mim. Simbólico, né? Muito simbólico, porque foi quando eu comecei a trabalhar, assim, sabe? As pessoas, tá por onde? Aí eu falei, não voltei, tô na Bulgária. O meu trabalho eu tenho flexibilidade de horário, e eu só tenho que estar presente em uma reunião diária. Alguns dias da semana tem 2 reuniões, mas basicamente eu tenho que estar nessa. E aí esse dia foi legal, eu deixei essa foto porque eu saí daí, foi meio que uma correria nesse dia, e eu entrei na reunião assim. Então, eu entrei com o pessoal na reunião lá, o pessoal da Califórnia falou, acho que tu não era brasileiro, tu naturalizou, alguma coisa assim. Eu falei, não, é que eu tô em Dubai, e aí entrei característica, essa é a Letícia, a minha esposa. Isso aí foi o Taj Mahal. Eu e a Letícia, a gente tem a meta de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Já fomos em 4. Esse aí foi as Maldivas. Foi no final do ano. Foi dia 31 de dezembro. A gente passou 2 dias nas Maldivas. Depois de Dubai, daquela viagem que eu mostrei, a gente fez uma escala na Índia, em Mumbai. E depois foi para as Maldivas. E aí eu estava trabalhando normalmente, diretamente das Maldivas. Esse é o aeroporto de Singapura. É considerado o aeroporto mais bonito do mundo. Isso é na Suíça, já nos Alpes, que a gente foi esquiar também há umas 2 semanas atrás. Foi uma experiência bem diferente. Isso já é Paris agora, nessa vez que a gente chegou, depois de fazer esse tour pela Ásia, a gente fez e chegou em Paris. Isso é na Disney de Paris, foi agora, há 2 semanas atrás. Nossa saída foi direto do Brasil para a Grécia, e a gente fez aquela parte da Europa, te encontrei em Portugal, depois fomos para a Espanha, descemos para a África, Marrocos, Egito, Dubai, e eu e a Letícia, a gente tinha uma coisa que a gente falou, cara, a gente vai até a Índia e depois a gente volta, porque o fuso horário vai ficar muito complicado para trabalhar, vai ficar muito difícil, e, enfim, a gente vai até a Índia e volta. Quando chegou ali, quando a gente estava programando, a gente falou, né? Bora pra Tailândia? Posso passar 40 dias. Vamos passar 40 dias na Tailândia. E aí a gente foi. Morou 40 dias na Tailândia, 3 cidades diferentes. Depois desceu para Singapura, ali que tá pertinho aqueles 2, que é Singapura e Malásia. A gente foi para Malásia também, passou um dia lá, depois voltou a Singapura. E depois fez essa tacada diretão para França. Quase, se não me engano, deu aproximadamente 16 horas de viagem. Chegou em Paris, aí fez essa viagem que eu falei, do Reino Unido e da Europa. Depois voltou, só que a gente não voltou pro Brasil, a gente foi para Buenos Aires semana passada. Ele tá parecendo um álbum de figurinha. Eu vou colando. Isso aqui é um micro país que existe dentro da Itália, chama San Marino. Ele é um micro país que existe por lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Também, ó. O visto do Egito, que é bem diferente, a galera gosta bastante de ver. Aqui das Maldivas, que tem tartaruguinha também.
Daqui para frente, Estados Unidos, que não pode mostrar que tem muito dado, mas também tem aí, ó, Nova Delhi, na Índia, tem bastante coisa. 31 países já. 31 países. E Malásia e Tailândia. Aqui. E um legal, que é o que fica na última página, que é o Marrocos. Como eles são árabes, eles leem de trás para frente. Então eles carimbam a última página do passaporte. Igor, se tivesse que começar de novo, era isso? Sim. Desde o começo? Era isso, era isso. Eu teria aprendido, assim, eu sempre fui um cara muito curioso no inglês, mas eu teria focado bastante no inglês, bastante. Mas era isso, não mudaria não. E espero que você sempre mande informação para mim, para a gente poder falar a respeito dessa vida nômade, que é um estilo de vida, né? Sim. E é uma das 5 liberdades que a nossa profissão traz pra gente. Legal. Eu tenho a minha liberdade vocacional de escolher o empreendimento que eu quero fazer, e você vai experimentar isso também, porque, por exemplo, no fundo, você gosta de viajar, e a programação te trouxe a possibilidade de realizar o seu sonho, que é de viajar. O que acontece, assim, eu queria levar alguns pontos em consideração. Primeiro que esse é um pupilo meu, né? Já perceberam que chegou para trabalhar comigo aqui sem saber absolutamente nada, veio para varrer o chão, porque ele falava assim, deixa eu trabalhar na tua fábrica para eu poder varrer o chão se precisar, porque ele sabia eu queria aprender, ele já conhecia esse movimento. Muito estudioso, muito inteligente, não é fácil conquistar o que ele conquistou. São os caminhos que eu estou mostrando para vocês aqui. Porém, entretanto, todavia, você pode imaginar que ele deu alguns dados. Ó, ele falou: eu comecei lá em 2016 e já tinham 3 empresas para pagar em dólar em 2021. Ou seja, está falando de 5 anos. 5 anos ele chegou sem saber nada, aprendeu tudo e hoje tem essa vida aí. Qual faculdade a pessoa faz lá 4 anos e consegue sair com esse potencial de conhecimento que esse menino adquiriu dentro desse projeto aqui? Eu posso garantir que ele recebe em dinheiro muito mais do que o pai dele, o avô dele, enfim, ele conseguiu conquistar uma liberdade financeira muito grande. E isso tem a ver com aqueles números que eu passei agora há pouco, da escassez dessa mão de obra, mas a mão de obra nesse nível, tá? Não é de curiosidade, não é entusiasta, é realmente quem quer se aprofundar no negócio, tá bom? Então, esses foram os números que eu trouxe para vocês. Foram dois vídeos para vocês verem o que eu estou falando, tá bom? Bom, esse tipo de fenômeno serve para ter 3 públicos diferentes, tá? Estudante, por exemplo, se a pessoa nunca trabalhou ainda, está só estudando, ela tem muito para poder, ela pode pegar atalhos bem legais em relação a essa profissão. Serve para profissionais também que já estão no mercado de trabalho, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porém, esses profissionais, eles não estão satisfeitos onde eles estão, então eles querem fazer ali, ou ele está satisfeito e quer ser promovido, ou ele não está satisfeito e quer fazer uma transição de carreira. Então, serve para esse tipo de gente também. E serve para empresário também, principalmente para empresário. Por quê? Porque quando você aprende, você não depende. Eu vou fazer 50 anos de idade, já não enxergo tanto de perto, né? Então, para eu trabalhar no software, eu fico um pouco mais. ah, Prefiro colocar ali uns técnicos mais novos para poder tocar. Só que eu, com a minha idade, toco o barco todinho. Então, eu sei que também aqui nesse grupo tem aqui pessoas que são com uma idade mais avançada. Dá para empreender nesse negócio e botar 3, 4 jovens para poder retroalimentar o processo e fazer bons negócios. Então, também serve para empresário. E aprender o que eu estou ensinando, desde o front, o back e essas coisas que a gente está vendo aqui, é tão bom para empresário, porque tem uma regra que é muito forte falada no empreendedorismo, que é o seguinte: quem aprende não depende. Então, se você aprender, você não fica dependendo do profissional que passar por ali. Pode passar um, for embora, você vem, põe o outro, vai embora, você põe o outro, até porque vocês vão aprender que eles vão embora mesmo. Não tem jeito. Esse aí foi embora e sou feliz da vida que ele foi, eu sou muito feliz com a vida dele. Já falei que o meu trabalho hoje é formar pessoas mesmo. Então,
Vai acontecer isso, vai chegar, vai ficar ali 2, 3, 4, 5 anos e vai voar. É assim mesmo, faz parte do processo. Então, quem aprende não depende, é importante para isso. Bom, qual é a nossa abordagem aqui nesse projeto até o final? A gente vai abordar todos os princípios básicos, né, da gestão do processo do desenvolvimento de software. A gente vai falar sobre técnicas de gestão, inclusive já está falando. Aí eu vou dar orientações técnicas para vocês. Talvez a gente não precisa produzir coisas, mas vocês vão receber muita orientação técnica de coisas que são perigosíssimas se vocês não receberem. Mas vocês não podem faltar um dia. Eu vou dar essa mentoria para vocês de coisas que de repente vão aparecer e a gente vai ter que desviar alguns icebergs que aparecem, né, no meio, a gente tem que desviar. Isso é o que nós vamos fazer. O que nós não vamos fazer e não vamos nos preocupar em fazer? Suporte técnico. Ah, Emerson, estou fazendo aqui uma página, estou com uma dificuldade e queria ver se você podia me ajudar. Para isso, tem um grupo do front-end. Pode fazer esse suporte por lá. Não precisa trazer para a mentoria, para as quartas-feiras aqui, porque aqui a gente vai falar sobre gestão do projeto como um todo. Vai ser muito rico esse conteúdo. Tem uma dúvida? Joga no grupo lá, porque sempre tem alguém que vai responder, ou alguém da minha equipe vai responder, ou eu vou responder. Mas o canal certo para suporte técnico é lá no grupo. Quem é do back-end, grupo back-end. Quem é front-end, grupo front-end. E vocês que são do projeto, no grupo do projeto, se for de dúvida do projeto. Aqui na mentoria, aí eu vou passar conteúdo novo, anota e eu dou esse espacinho para perguntar. E vou dar prática para vocês também. Mas usem e abusem dos grupos, tá? Eles estão lá para serem usados. Mão na massa, pegar e começar a fazer aqui é um desperdício. A gente vai usar esse tempo mais para poder entender o macro, entender a coisa mais robusta. Não precisa se preocupar com isso. Laboratório, eu vou ter que configurar minha máquina, instalar software, isso e aquilo. Muito pouco, só quando eu for mostrar algumas novidades para vocês. Não se preocupem com isso, tá? Quando tiver que se preocupar, eu vou avisar. Como hoje, por exemplo, né? Usa o máximo proveito do que está aqui, caderno, papel, caneta, para poder entender o negócio, porque vai ser correria. E a gente não vai ter consultoria individual, por exemplo. Olha, Emerson, eu tenho um projeto meu aqui que eu queria ver se você podia me ajudar a fazer esse negócio. Gente, a minha empresa vive disso. Então, se vocês tiverem interesse, por exemplo, eu vou falar aqui, parece merchan, mas não é, não. Eu já falei para vocês que eu estou aqui para criar aliados. Apareceu um cliente para mim, Emerson, que é muito forte, muito pesado, eu não me sinto preparado para assumir esse cliente. Traz para a gente, vamos fazer junto. Pega o cliente, traz que a gente vai fazer junto, você vai se preparar, no próximo você faz sozinho. Mas esse a gente divide, traz pra gente, tá? Mas aí não é a Tecnoponto, é o Backsite, a minha empresa vive disso. Então, se vocês tiverem alguma situação dessa, traz pra gente, vamos fazer junto. A gente tá aqui. Vocês não vão ficar, não perde negócio não, tá bom? Então, isso aqui que eu fiz hoje, qual que é o meu resumo agora aqui? Ó? Hoje não, né? Nessa primeira etapa, resumo do kickoff. Olha que interessante, eu falei para vocês, ó, a partir de hoje vocês são a minha equipe e eu vou orientar vocês. Olha o que tem que ter no kickoff, vê se vocês já tiveram isso. O que é o projeto? Vocês entenderam o que é o projeto 28 dias, o projeto FS2? Perfeito, entendi. Excelente ponto no kickoff. Eu expliquei para vocês o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer. Por que nós vamos fazer isso? Eu falei do colapso, da importância desse projeto. Eu falei onde nós queremos chegar, é vocês conseguirem montar uma fábrica de software no conceito de gestão desse negócio. Vocês já sabem onde a gente vai chegar. Quem fará parte? Eu e vocês aqui, então somos nós. Essa é a equipe que vai tocar esse projeto até o final. O que nós vamos fazer passo a passo? Já falei lá daqueles 10 passos que vão compor o nosso processo. Como a gente vai fazer? Nesse momento, estou explicando passo a passo como é feito o kickoff. Você tem que responder todas essas perguntas quando você for começar fazer um kickoff. Onde vai ser feito? Toda quarta-feira, a gente vai fazer online, vai ser ali às 20 horas, porque assim vocês escolheram. Então, toda quarta-feira a gente vai fazer isso. E o que nós não vamos fazer? Essa é a parte mais importante do kickoff. Você deixar claro para a tua equipe o limite. Ó, a gente vai até aqui, daqui a gente não vai passar. Então, vai ficar claro para vocês o que é para fazer. Nesse momento, o que está acontecendo aqui? Nesse momento, a gente está encerrando o kickoff. Tendo vocês como se fossem a minha equipe, nós acabamos de receber um projeto e eu estou explicando para vocês
tudo o que vai acontecer. Com detalhe? Não. De forma global, sim, para que todo mundo pegue a informação de forma ampla e depois a gente possa trabalhar no detalhe em cada item que vai aparecer. Pô, Emerson, mas eu vou trabalhar sozinho e eu não sei, eu não vou ter gente para poder apresentar o kickoff. Cara, eu lembro que eu fazia isso quando eu era no começo, assim, pega uma camisa para o front-end, uma camisa para o back-end, uma camisa para o cara da DevOps, uma camisa para o gestor de projetos, e aí você pega essas camisas e fala para as camisas que você acabou de vender um projeto. Quando você botar a camisa do front, só faz front. Quando você botar a camisa do back, só faz back. Quando você botar a camisa do DevOps, só faz DevOps. As pessoas se enrolam porque elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. É gestão, é projeto, é vendas, começa a misturar tudo. Então, se você está sozinho, você é SA, tenta criar alguns avatares, alguns personagens para você poder seguir. Fazer uma escala. Toda segunda-feira eu sou front-end, terça-feira eu sou back-end, sabe esse tipo de coisa? Para você conseguir separar bem o que é o serviço de um e o serviço de outro. E conseguir depois, se for o caso, e ganhar mais clientes, botar alguém para te ajudar só em uma das etapas. Então, o kickoff você vai fazer independente se for para você mesmo, momento de você parar e enxergar o que foi que você vendeu e botar os pingos nos is daquele projeto. O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Eu gosto muito mais de falar sobre o que eu não vou fazer do que o que eu vou fazer, porque às vezes a pessoa fica se iludindo em relação àquilo ali, entendeu? Ainda mais cliente, tá, gente? Eu vou falar para vocês. Eu espero que um dia vocês possam virar meus clientes, mas hoje vocês são minha equipe. Então, explicar o final, explicar o que vai fazer, botar o pingo no i e falar o que não vai fazer é fundamental no kickoff, tá bom? Em especial, @Emerson Vilaronga, eu estou postando um vídeo por dia sobre esse projeto, tá? Então, quem ainda não me segue, vai lá. Todo dia eu posto alguma coisinha para poder ajudar vocês. Aqui eu vou falar sobre coisas, sempre vou falar sobre alguma coisa de lá, tá bom? Então, @Emerson Vilaronga, você consegue ali as informações a mais, os bônus. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima sessão. What's going on? Baby, what's going on? Cold-hearted woman,